Shalom, shalom. Estão todos ouvindo? Sim. Tá bom o áudio? Tá beleza. Ok, então. Shalom, prazer a todos, né? Nossos irmãos aí. Essa pandemia, estamos longe, mas é um prazer estar com todos novamente. Eu vou trazer uma palavra para vocês, que Deus vem falando muito comigo ultimamente, e é muito sobre o tempo. Deus tem cobrado muito para nós entendermos um pouco mais sobre a questão do tempo. Se vocês forem olhar, a nossa maior luta é em questão do tempo. Não tenho tempo. O dia passou e eu não fiz nada, olhei no relógio, perdi todo o tempo. Então, quando nós falamos de tempo, nós pensamos logo no que fazer, no que perdemos, nas coisas que nós não conseguimos fazer. Mas nós temos que entender que o tempo, ele vai muito além disso. E eu quero começar com vocês com a palavra em Salmos 90:12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos o coração sábio. E esse texto vem falando muito comigo ultimamente, sobre nós aprendermos a contar nossos dias. Muitas vezes nós somos olhar, vou contar os dias. Como assim contar os dias? Nós precisamos entender um pouco mais sobre os dias, sobre os tempos, sobre o que o Senhor tem para nós. Eu sempre pensei nessa questão de sermos proféticos, de termos uma igreja profética. E por muito tempo eu pensei que estar numa igreja profética era ter profecias, ter revelações, ter um discernimento de alguma coisa. Mas nesse texto o Senhor vem falando muito comigo sobre isso, que ser um profeta vai além disso. Ser um profeta, nós temos que entender o que está acontecendo nos céus e trazer para a terra o que Deus está falando para esse tempo. Então, no contar dos dias, que vem da palavra maná, que significa pesar, dando valor, enumerando. Então, nós temos que começar a realmente dar valor às coisas proféticas, às coisas que Deus tem falado para nós, as coisas da Bíblia, a palavra do Senhor. E nisso, nós precisamos entender um pouco mais a questão do tempo. Que o tempo, ele vai nos levar, vai nos ensinar a ter um entendimento melhor das coisas que o Senhor tem pra gente. Estão conseguindo entender? Eu tô meio aqui no... consigo entender minha voz direito, mas amém. Então, para nós termos um coração sábio, nós precisamos buscar cada vez mais no Senhor. Porque eu lembro alguém que falou, um filósofo falou que a sabedoria, ela vem com o tempo. Então, como assim vem com o tempo? Por exemplo, uma criança. Uma criança, ela não tem uma sabedoria para nos instruir, para nos colocar para caminhar. Então, ela não tem uma sabedoria. Por quê? Porque ela é criança, ela não tem conhecimento, ela não aprendeu nada. Então, quando essa criança ela vai crescendo, ela vai passando por determinadas coisas, ela vai aprendendo, ela vai lendo, ela vai estudando, ela vai se tornando cada vez mais sábio. Então, ela vai ter um ensinamento para poder nos ensinar, porque ela aprendeu coisas que nós não aprendemos, ou teve revelações que nós não tivemos. Então, quer dizer o quê? Que conforme ela cresce, conforme o tempo passa, conforme ela desenvolve, ela vai tendo cada vez mais sabedoria. Então, nós precisamos andar cada vez mais nisso, aprendendo a ter sabedoria e acessar as coisas de Deus. Se nós formos ver a questão do tempo, eu gosto muito de umas passagens que você lê, que você vê que grandes homens da Bíblia deram saltos no tempo. Por exemplo, João. João, ele escreveu todo o Apocalipse sem ele presenciar, sem ele viver esse tempo todo que ele escreveu. O porquê que ele escreveu coisas que até hoje ainda não aconteceu, há milhares e milhares de anos. Porque o João, ele conseguiu entrar na atmosfera do Senhor e ser levado um tempo à frente. Não quer dizer um tempo muito à frente. Então, o João, ele teve acesso ao tempo.
Se nós vamos ver, Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés era antes de Elias, Elias foi antes de Jesus. E quando, no Novo Testamento, vocês vão ver que eles se encontraram no monte. Onde que foi encontrado Moisés, Elias e Jesus. Então, novamente, se nós formos olhar, teve um salto no tempo, onde 3 gerações se encontrou totalmente em tempos separados, em tempos diferentes. Então, nós precisamos aprender a entrar nessa dimensão do tempo. Nós temos uma visão de olhar e falar, mas o tempo ele continua. O dia é 24 horas, acaba as 24 horas, continua as 24 horas novamente. Mas ele volta não da mesma forma, ele volta totalmente diferente, num ponto diferente. Uma coisa que eu aprendi com a P, que ele falava que é como um redemoinho. A nossa vida é como um redemoinho. Se vocês vão ver, ela vai subindo em espiral. Então, conforme você vai passando por dificuldades, você vai passando por provas e você vai rompendo, você vai subindo cada vez mais perto do Senhor. Só que também é como a escola. Se você for bem na escola, você fazer as provas, você se dá bem nas provas, você vai passar de ano. Mas se você for mal, você vai reprovar. Então, assim também as nossas vidas. Deus ele vai nos dar desafios. Deus ele vai nos dar dificuldades, assim dizendo, para que possamos romper ou retroceder. Só que muitas vezes, em vez de nós subirmos, nós acabamos descendo novamente, perdendo o que Deus tem para nós. Então nós precisamos cada vez mais romper no Senhor, buscar discernimento, buscar estratégias do Eterno para que possamos romper cada vez mais. E a questão do tempo, ela influi muito nisso. Então nós temos que aprender cada vez mais a andar no tempo. Aqui, a festa de Purim, a festa de Pentecoste, essa que nós tivemos agora, ela trouxe muitas coisas. A questão do tempo. Nós andamos muito no tempo, nós procuramos andar no tempo, fazendo festas, participando de festas bíblicas que o Senhor tem para nós. E quando foi nessa festa de Purim, a galera ela já estava com uma mentalidade totalmente diferente. A maioria já estava com uma mente de avançar, uma mente de romper. E nisso, nós temos uma questão de uma oferta de um cordeiro. E quando foi essa festa, nós tivemos essa oferta do cordeiro, o que mais me impressionou foi assim, nós não precisamos falar de oferta, nós não precisamos falar da importância, porque falando em festa, a Bíblia fala de 3 festas que nós temos que comparecer na casa do Senhor, e a Bíblia fala para não comparecer de mão vazia, que é a festa da Pêssah, a festa de Pentecoste e a festa de Tabernáculos. E nisso, nessa festa de Purim, nós não falamos nada sobre oferta, nós não ministramos de oferta, mas a galera, por ter entendido a importância, o tempo de Deus, a porta que é aberta nesse tempo, trouxeram sem hesitar. Não precisou ficar ministrando, falar, não, irmão, é uma porta, é uma bênção, traz oferta. Mas a galera começou a entender e sentir no coração os propósitos de Deus. E nisso eu vejo que nós vemos desfrutando coisas grandes no Senhor. Nós vemos rompendo coisas grandes no Senhor. Então, há uma atmosfera totalmente liberada. Então, a palavra que foi liberada para esse mês foi isso, que nós precisamos romper e que Deus vai dar estratégias para nós não perecer a questão financeira, mas sim para romper na questão financeira. Por mais que o mundo aí fora está em crise, por mais que estão falando do vírus, por mais que está falando que está perdendo o serviço, que está perdendo as coisas, graças a Deus, nós temos testemunhos de pessoas que estão rompendo, que estão crescendo, pessoas que estão investindo nessa crise. Então, nós estamos vendo o quê? Que por nós começar a aprender e caminhar no tempo, muitas coisas não estão afetando a gente. É isso que Deus fala, que se nós estivermos alinhados no Senhor, buscando discernimento, buscando a palavra profética, no tempo profético, nós não vamos perecer perante a crise. A crise não vai fazer efeito sobre nós, porque nós temos uma cobertura perante a Deus e Deus está nos cobrindo.
A palavra de Deus fala que Ele nos protege, que Ele nos cerca com seu muro forte, nos trazendo proteção. Então é isso que nós temos que entender. Nós precisamos mergulhar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E assim, o Senhor vai nos proteger, vai nos prosperar e vai nos abençoar. Por mais que o mundo lá fora está falando que não vai dar certo, por mais que o mundo lá fora está falando que o Brasil vai entrar em crise, por mais que o mundo lá fora está falando que essa pandemia vai ser geral, vai estragar muitas coisas, mas nós, como filhos do Senhor, nós temos que ter a fé que tudo vai dar certo. E que nós não seremos abalados, que nós não seremos atingidos. Então nós precisamos procurar, entrar e caminhar no tempo. Então tem várias portas, tem várias bênçãos que o Senhor tem liberado para nós. E essa questão do tempo é muito séria. Porque se nós entendemos os tempos que o Senhor tem, nós não vamos passar por muitas dificuldades. Como eu falei, nós somos uma igreja profética. E se nós formos olhar para a Bíblia, por exemplo, Elias ele sabia quando ia chover, quando não ia chover, quando ia ter guerra, quando não ia ter. Os sacerdotes, Samuel, a galera toda encaminhava o povo de Israel no tempo. Se nós formos olhar nas tribos falam da tribo de Gade, que tinha 200 pessoas especialistas no tempo, de interpretar e conhecer o tempo. Estão conseguindo entender? Eu acho que está meio... Mas também não estou... Então, essa questão do tempo, o Senhor tem falado muito comigo. Aprende sobre o tempo. Aprende sobre o tempo. O tempo ele tem muita importância. O tempo ele tem uma influência muito grande. Por exemplo, as mulheres. As mulheres, elas sabem que tem uma lua certa para cortar o cabelo. Que tem um tempo certo para cortar o cabelo que vai crescer. Para quem planta, sabe que tem um tempo certo de plantar. Então, se nós sabemos essas coisas do tempo para favorecer, digamos assim, o físico, então nós temos que começar a aprender mais sobre o tempo, para aprender mais sobre o espiritual e avançar cada vez mais no espiritual. Assim que nós aprendemos, e assim que nós caminharmos cada vez mais no tempo do Senhor, as coisas vão se tornar mais fáceis. As decisões vão ser tomadas mais fácil. Então nós precisamos cada vez mais se alegrar e buscar a entender o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós. Qual é o tempo certo? Entende? Senhor, o que o Senhor tem para mim nesse tempo? O que o Senhor quer para mim nesse tempo? E procurar buscar nisso. Nós não podemos parar. O problema é que muitas vezes nós paramos. Nós paramos, ficamos na correria, nós não administramos o nosso dia, não administramos o nosso tempo. Aí nós falamos, mas hoje não deu para ler a Bíblia, hoje não deu para orar, não deu nada, porque fui roubado no tempo. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor, para nós pegarmos e administrar cada vez mais o nosso tempo, para nós não sermos roubados mais no tempo. Por exemplo disso, se nós formos olhar, nós vamos ver na Bíblia, nós vemos Caleb. Caleb, toda uma geração que saiu do Egito, pereceu no deserto, menos Caleb e Josué. Esses dois estavam junto com Moisés e esses dois entrou na terra prometida. Mas o incrível é que Caleb, com 84 anos, ele fala, eu estou pronto para a guerra. Eu me sinto no vigor como 18. Então o tempo não afetou Caleb ali. Porque Caleb ele entrou numa atmosfera onde o tempo não parou ele. Então todos nós temos sim como entrar na dimensão do tempo. Não na dimensão do tempo, porque a dimensão do tempo para Deus é diferente. Porque Deus, ele não vive no tempo. Deus, ele vive na eternidade. Então nós precisamos acessar a eternidade de Deus. Porque nós acessando a eternidade de Deus, o tempo não vai fazer efeito nas nossas vidas. O tempo ele não vai nos paralisar. O tempo ele não vai nos roubar. Nós vamos aprender a caminhar cada vez mais ainda no tempo, na eternidade do Senhor. Nós vamos prosperar, nós vamos romper, nós vamos crescer ministerialmente e nós vamos crescer, acima de tudo, em revelação. Então, nós precisamos buscar a revelação do Senhor. Nós precisamos entender cada vez mais o tempo e caminhar no tempo. O tempo, eternidade de Deus. É onde nós falamos de frequências. Nós precisamos acessar a frequência do eterno.
Nós precisamos estar na frequência do Senhor, para que a frequência da terra, a frequência do desânimo, a frequência da desistência, a frequência da sonolência não nos paralisa. Porque já nós não vai estar mais preso num certo lugar. Nós vamos estar rompendo em Cristo Jesus. E o que o Senhor tem para nós é grande e é maravilhoso. E nós precisamos cada vez mais romper nisso. Amém? Conseguindo entender? Para mim é meio novo, tá me ministrando em live assim, que a gente não escuta, a gente não vê. Deixa eu pegar uma outra parte aqui. Ficou claro, pastor, bem claro. Amém, então. Creio que tinha mais coisas para falar, mas eu vou me perdendo aqui que eu não consigo ter uma relação com a galera, mas é isso aí. Eu creio que hoje vamos ficar meio por aí. E vamos entender um pouco mais sobre o tempo. Vamos procurar estudar mais sobre o tempo. Tem materiais para estar estudando. Vamos romper nisso aí, pessoal. Nós precisamos romper e entender o que o Senhor tem para nós. Amém? Amém, querido. Amém. Deus abençoe. E essa é uma questão bem importante, né? De saber e conhecer. Que o tempo nos leva a viver os princípios da eternidade. Muito boa palavra. Queridos, bom dia. Às 7h30 nós começamos então o discipulado, porque o discipulado ele para mim é progressivo, né? Ele tem começo, meio e fim. Então, espero vocês às 7h30, vou mandar no grupo depois o link para a gente começar. Pastorzão, Deus abençoe. Top das galáxias. Até mais. Amém. Até, tchau, tchau.